Agora vamos ver o próximo aqui, ó. Considere uma caixa, pessoal, em repouso. Vou pegar aqui, ó. Essa caixa ela tem repouso sobre um plano horizontal. A caixa ela tem um peso de 40 newtons, ó, vocês podem observar aqui embaixo. Se a força-peso dela é de 40, a normal também é de 40. O exercício te dá os coeficientes de atrito estático e dinâmico, ó, vale 0,40 e vale 0,20. E pergunta qual a intensidade da força de atrito estática e da força de atrito dinâmica, ó. Esse daqui. Então vamos lá. Se a força peso é 40, essa força aqui, ó, pô, preto, né? Senão não aparece aí para vocês. Essa força aqui, que é a normal, também vai ser de 40, tá? Porque elas são iguais sempre que o objeto está sobre uma superfície horizontal. Para que eu calcule força de atrito, basta eu pegar o μ e multiplicar pela normal. A força de atrito estática, eu vou pegar o μ estático. A força de atrito dinâmica, eu vou pegar o μ dinâmico. Aí a gente apenas substitui na fórmula aqui, ó. Eu sei que o μ estático vale 0,40 e a minha normal vale 40. Então, isso daqui, ó, vai dar 16 newtons. A outra vai ser força de atrito dinâmica. A mesma coisa, ele foi dado aqui, ó, o dinâmico como 0,20. Então, vai ficar 0,20 vezes a normal, que é 40. Então, eu tenho força de atrito dinâmica igual a 8 newtons. No item B, rapaziada, eu quero saber o que vai acontecer com esse objeto quando eu aplicar aqui, ó, uma força de 10 newtons. Fazendo um esquema desse desenho para ficar mais fácil de vocês entenderem, eu vou pegar aqui, ó, o nosso bloco, tá? Vou aplicar aqui uma força de 10 newtons, sabendo que para ele sair do repouso, eu preciso vencer uma força de 16 newtons. Então, repara o que eu fiz, ó. O meu objeto está se movimentando para esse lado aqui, ó. E eu estou fazendo uma força de 10 newton. A força de atrito, ela sempre é contrária ao movimento do meu objeto, para cá. Então, vocês concordam comigo que 10 newton é muito pouco para eu conseguir colocar esse objeto em movimento. Então, com a força de 10 newtons, o objeto não entra em movimento. Não entra em movimento. Esse objeto, pessoal, ele só vai conseguir sair do repouso quando eu aplicar uma força maior que 16 newtons. No item C, o que acontece se eu aplicar agora aqui nesse objeto, ó, uma força de 20 newtons, ó, fiquei mais forte, fui lá, comi mais espinafre e o meu objeto agora está um pouco mais forte. Se eu aplicar uma força de 20 newtons, como 20 newtons é maior do que 16 newtons, o objeto entra em movimento. E se esse objeto entra em movimento, se ele está em movimento, ele tem uma coisa chamada aceleração. E eu quero descobrir aqui o valor dessa aceleração. Então vamos lá? Vamos pensar comigo como que eu calculo essa aceleração. Vocês vão usar a fórmula simples que diz o seguinte, que força resultante é igual massa vezes aceleração. Força resultante, você vai olhar quantas setas você tem atuando nesse exercício aqui. Você tem duas setas, uma para a direita de 20 newtons e uma força contrária que você precisa vencer de 16 newtons. Quando eu tenho forças em sentidos contrários,
que eu faço? Eu subtraio. Então, a nossa força resultante aqui vai ser 20 menos 16. Isso aqui vai ser igual a 4. Então, 4 é igual a massa do meu objeto, ó. Se vocês observarem, se ele tem uma força-peso de 40 newtons, a massa dele vai ser 4 quilos. Lembra, ó, força-peso é massa vezes gravidade. Se a força-peso é 40 e a gravidade vale 10, 40 dividido por 10 dá 4. 4 quilos. Então, aqui, ó, eu tenho 4 quilos, que é a massa, e quero descobrir a aceleração. Isolo A, 4 dividido por 4, isso vai dar 1 metro por segundo ao quadrado. Então, esse objeto se movimenta a isso aqui.